No Sincovate Entrevista de hoje, vamos falar de neuroestratégia com o professor Luciano Salamacha, que é consultor de empresas e professor de programas de pós-graduação da FGV. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Prazer estar aqui. Eu estava lendo alguns artigos e vi que a neurociência, cerca de 95% das decisões que tomamos são irracionais. Como assim, professor? É isso mesmo. A neurociência, ela, a partir da década de 90, vem mudando radicalmente o que as pessoas sabem sobre o funcionamento cerebral. Até então, todo o efeito do estudo da psicologia era um estudo empírico, eram deduções sobre a funcionalidade, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. Só que a partir da década de 90, com equipamentos de alta geração, de última geração, como ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons, se começa a perceber que o teu cérebro tem áreas relativamente predominantes para cada tipo de condução, para cada tipo de atitude. Um autor chamado MacLean, ele coloca para você que você tem 3 cérebros predominantes. Um sistema reptiliano, que é um sistema extremamente primitivo, vem de réptil, e ele é responsável, é chamado também de old brain, o velho cérebro, e a função dele é te preservar. Então esse sistema, ele vai te dizer para você suar quando está com calor, tremer quando está com frio, ele faz todas as suas descargas químicas e mais, ele vem programado para você para sobreviver, para lutar, para fugir, para acasalar. Porque o ser humano ele precisa viver em bandos. E é esse cérebro que fez os humanos se unirem em bandos quando ainda não havia racionalidade. Esse sistema reptiliano, uma única palavra pode sintetizar ele como sendo disputa, competitividade, melhor competitividade. Então as pessoas são competitivas. Sobre esse sistema reptiliano existe um outro sistema chamado sistema límbico. E no sistema límbico ali estão várias funções do meu cérebro, como tálamo, hipotálamo, hipocampo. E basicamente a grande finalidade dele é a emoção. A emoção também não tem nada de razão, porque as pessoas gostam ou não gostam. Eu não tenho como dizer assim, aquele empresário ele é honesto, em torno de 3,5 quilos. Eu não tenho como mensurar honestidade, não tenho como mensurar confiabilidade. Ali nesse cérebro, nessa parte cerebral está a minha autoestima, a minha baixa autoestima. E o reptiliano com o límbico, eles dominam as suas decisões diárias. Sobre eles, então eu tenho o reptiliano, eu tenho o sistema límbico e sobre eles eu tenho o neocórtex, que é o cérebro que mais evoluiu nos últimos 10 mil anos e que nos torna diferente de muitos animais. E pelo menos deveria, né? E basicamente esse cérebro aí com todas as suas conexões, ele é a parte mais racional. Ali está a minha lógica, a minha consciência. Entretanto, a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia são decisões inconscientes ou então irracionais, desprovidas de uma razão lógica predominante. Elas acontecem porque eu já tive algum tipo de condicionamento, algum tipo de repetição constante. Então, desde você reagir a um movimento brusco de uma ameaça, tem gente que escova o dente depois diz, será que escovei os dentes? Porque aquilo ele não é mais racional, aquilo é automático. Professor, e tem como as pessoas mudarem? Mudarem. Eu acho que as pessoas, elas primeiro devem entender a sua predominância, porque a gente não consegue controlar esses cérebros, é uma coisa muito interessante. Vou te dar um exemplo. Você está numa loja, já que a gente está falando para o comércio varejista, você está numa loja e percebe que o vendedor, por algum motivo, não está te tratando bem. Veja, não é racional, porque eu não tenho uma métrica, uma lógica para justificar que ele não está tratando bem, mas eu sinto que ele não me está tratando bem. Será que isso vai impedir que eu faça um bom negócio? Será que isso não vai fazer com que eu me sinta chateado e saia daquela loja e vá para outra loja e às vezes compre um produto mais caro ou de menor qualidade, simplesmente porque eu não me senti acolhido? E veja, quando isso acontece porque o meu sistema emocional, a minha autoestima se torna baixa. Eu não recebo uma descarga, que é uma descarga química que o hipotálamo manda via sistema reptiliano chamado dopamina, que é a droga da recompensa. Então, quando as pessoas dizem assim, uma mulher está chateada e vai no shopping comprar, ela não vai atrás do produto. Ela está com o nível de serotonina baixo e ela precisa de dopamina, porque ela quer se sentir bem. E isso ela encontra na lógica de atender melhor. Por isso que se fala muito que o atendimento ele pode ser um elemento de atrair clientes, mas um detalhe importante. Bom atendimento não faz uma pessoa comprar numa loja. O que faz uma pessoa comprar numa loja é preço e qualidade. Agora, o mau atendimento faz uma pessoa não comprar numa loja. Professor, e o que é a neuroestratégia?
A neuroestratégia é quando a gente junta duas áreas que aparentemente são distintas. O estudo fisiológico, científico, médico da funcionalidade cerebral. Junto com isso, a gente traz os elementos de estratégia empresarial. Na estratégia empresarial, se observa que muitas decisões, e aí começa o grande paradoxo, grandes organizações, grandes empresas tomam decisões nem sempre de maneira racional. Por exemplo, você está numa reunião tomando uma decisão estratégica da empresa de aumentar ou diminuir, ampliar ou diminuir o negócio, e conforme a predominância desses cérebros, eu poderei tomar uma decisão mais ousada ou mais recuada. Por exemplo, você reúne os diretores de uma empresa e diz assim, olha, esse ano a coisa está difícil, as pessoas estão quebrando, todo mundo está demitindo, as pessoas estão encolhendo. O sistema reptiliano, que é o teu sistema de defesa, coloca você em estado de alerta. O sistema límbico diz para você que a tua autoestima está baixa, porque você não tem capacidade de concorrer num momento extremamente instável e inseguro. E fatalmente as suas decisões vão ser mais medrosas. Com isso, podemos dizer que os estímulos cerebrais podem ajudar a fechar um negócio, por exemplo? Como é que funciona? Vou te dizer de uma maneira prática. Quando uma pessoa vai a uma loja, uma mulher ou um rapaz vai a uma loja, e o atendente explica, olha, esse computador aqui, esse computador é maravilhoso, e você diz, é caro. Quem faz conta? Córtex. Você está sendo racional. Eu digo assim, mas veja bem, você é um profissional altamente qualificado, você é uma pessoa reconhecida na sociedade, você não pode ter qualquer computador. Você precisa de um computador muito legal, você precisa ser reconhecido pelas pessoas como alguém inteligente, alguém que compra e que tem um produto de qualidade. Eu estou estimando o teu sistema límbico. Eu quero que você conecte esse produto a uma emoção. Aí você diz para mim, tá caro. Quer dizer, o sistema límbico ativado não deu certo. Eu digo assim, só que esse computador vai aumentar de preço, eu só tenho 2 unidades e uma já está vendida. Se você não comprar agora, você vai ficar sem. E aí você acaba comprando, porque eu ativei o teu sistema reptiliano, que é competitivo. E pela competitividade e pela escassez, por não querer perder, você acaba comprando. Luciano, como é que a neurociência pode ajudar as pessoas a tomarem decisões mais assertivas? Isso na prática, por exemplo? Na prática, em primeiro lugar, você descobre como o outro está sendo ativado. Vou te dar um exemplo. Você está numa reunião e nessa reunião as pessoas, uma pessoa começa a discutir com outra. E você percebe que nem o A e nem o B estão certos, mas que nenhum abre mão da sua posição. Nesse momento, se você observar, é sistema reptiliano. É um desafio, são 2 animais disputando quem é o macho alfa do bando. Nessas horas, se você consegue entender qual é o cérebro ativado da outra pessoa, você começa a acalmá-lo. Uma vez eu estava numa empresa, orientando um empresário sobre a criação de um conselho de administração. E eu disse assim, olha, senhor fulano, o senhor daqui a pouco vai ter um conselho de administração que vai mandar mais que o senhor. Quando eu falo isso, ele se recua para trás e cruza os braços. Ele deu um sinal claro, ele não percebeu, mas o sistema reptiliano deu um sinal claro que ele se sentia ameaçado. Eu parei de explicar tudo e tentei acalmar o sistema reptiliano dele, entendendo que só aconteceria quando ele quisesse. O que aconteceu? Ele voltou ao processo e a gente continuou o trabalho. Às vezes você entender como o cérebro do outro está ativado e qual o seu ativado, auxilia muito a tomar decisões. Essa questão de decisões, muitas pessoas, profissionais, acabam tomando decisões de cabeça quente, né? Isso, como eu disse, seja pessoal, profissional. Como agir? Né? Aquela questão de conta até 10, respira, isso funciona? Qual é o procedimento que deveria ser o correto? Veja, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, mas os 90 segundos que eu te disse é por um motivo simples. Se você recebe um choque, você tem uma descarga de adrenalina e cortisol no teu corpo. Isso é automático, acontece em menos de 20% de um segundo. 20 milésimos de segundo, você já recebeu essa descarga. Você dá um susto em alguém, essa pessoa se assusta, acelera o batimento cardíaco, aumenta a pressão. Tudo isso, quando você percebe que você tem essas descargas, 90 segundos. 90 segundos é o limite porque o teu organismo absorve aquelas substâncias que são ativadoras de reação e você volta ao normal. Para algumas pessoas é tomando um café, para outras pessoas é pedindo 1 minuto. Tem gente que no meio de uma reunião importante diz, eu preciso ir no banheiro. Ele não quer ir no banheiro, ele precisa de 1 minuto para pensar. Então, cada pessoa deve entender qual é o seu melhor conforto e buscar entender quando ele é ativado. Tem pessoas que quando estão com fome, têm o sistema reptiliano ativado e elas não conseguem pensar direito. E há maneiras de ativar essa capacidade, ativar não, mas aumentar essa capacidade de pensar?
Sim, o teu cérebro é maravilhoso. O teu cérebro, o pessoal fala muito de que a gente não usa todo o potencial do cérebro. Isso não tem nenhuma pesquisa científica que consiga dizer quantos por cento do cérebro você usa ou não. O que todo mundo isso é unânime em toda a comunidade científica, é o seguinte: nós não sabemos explorar todo o potencial do nosso cérebro. Então o que a gente precisa fazer é se acostumar a pressionar mais o cérebro, é se acostumar a desafiar. O cérebro, ele consome 20% de toda a energia calórica do teu dia. Então, em torno de 500 a 600 calorias são consumidas pelo teu cérebro. As pessoas, elas não cansam o cérebro, elas cansam de gastar energia. E essa sensação de estafa, às vezes leva a pessoa a dizer assim: eu estou cansado, eu não aguento mais pensar. Não. Basta que você reponha o nível de glicose, que é o combustível do teu cérebro, e você dá um tempo para ele e ele volta. Porque o teu cérebro, quando você vai dormir, todo o resto do corpo para. Ele vai trabalhar, ele vai sonhar, ele vai fazer uma revisão geral no teu corpo, ele nunca para. Quanto mais você usar, mais jovem. Qual é o melhor remédio para combater o Alzheimer? É ativar o cérebro e não deixá-lo descansar. Cérebro não vai à exaustão, cérebro vai à performance, você se torna jovem quando você usa. Então as pessoas têm que parar de ter preguiça de usar o cérebro. É usar mais, é ler mais, é estudar mais, porque não tem capacidade limitada de aquisição de conhecimento. Tá certo, professor. Mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. É uma honra estar aqui, quando precisar, eu estou à disposição. Obrigado.